Olá, signo de Capricórnio, seja muito bem-vindo. Eu sou a Vitória e esse é o Caminho da Estrela Ancestral. E hoje eu venho trazendo para você a sua leitura intuitiva e atemporal nas energias dos oráculos, do tarô e do baralho cigano. Lembrando sempre, Capricórnio, que as leituras aqui são coletivas, portanto elas não vão ressoar com todo mundo. Peço que você pegue somente aquilo que for para você, combinado? Também peço, Capricórnio, que você curta, comente, compartilhe este vídeo como uma forma de ajudar a impulsionar esse canal, tá bom? Dito isso, vamos à sua leitura, desejo boa sorte e vamos lá. Vamos abrir a sua mesa hoje com a energia do tarô, tá bom? Desejo boa sorte, por favor, baralho. Quais são os conselhos, direcionamentos, mensagens que podemos passar para os capricornianos no dia de hoje? Quais são os conselhos, mensagens, direcionamentos para Capricórnio no dia de hoje? Por favor, baralho. 3 de ouros. 3 de ouros, tá? 5 de espadas. 5 de espadas. Ok. Rainha de ouros. Rainha de ouros, desafio. O carro. O carro no desafio. Lado positivo. Seis de ouros. 6 de ouros. Uma clarificação para essa carta do carro aqui no desafio. Caiu. A estrela. A estrela clarificando aqui a carta do carro. Fundo do baralho, o sol. Olha só, vamos lá. Capricórnio, nós podemos estar falando aqui de trabalho, tá? Sobretudo estarmos falando aqui da energia de trabalho, de coletivo, pessoas que estão voltadas ao mesmo objetivo, né? Então, desde já, nós estamos falando de uma energia de coletividade, tá? Creio que para a maioria, estamos falando de trabalho aqui, tá? Você que trabalha com outras pessoas, você que trabalha em contato com o público, por exemplo, ou você que trabalha dentro de uma equipe, enfim, você que lida com pessoas no seu dia a dia. Nós temos aqui uma carta dos 5 de espadas. O que eu sinto com esse 5 de espadas? Eu sinto que muitas vezes Capricórnio pode estar caindo numa armadilha, digamos assim, de deixar de se ouvir para cair no barulho de outras pessoas. Esse 5 de espadas me traz uma forte sensação, Capricórnio, de pessoas influenciando você, de pessoas influenciando a sua mente. Eu vejo até assim, você tomando atitudes, você entrando em situações que em condições normais você não entraria, sabe? De repente aí você entrando em jogos de ego, em competição com outra pessoa, eu vejo uma influência negativa, sabe? De repente ali, eu vejo muito nesse sentido mesmo, joguinhos de ego, assim, sabe? De repente até uma certa competição, sabe? Que não faz o menor sentido. Se você for parar para analisar no todo, isso acaba gastando a sua energia em algo que não vai ajudar em nada, não vai te ajudar a crescer,
não vai colaborar em nenhum sentido para sua vida. As cartas pedem, Capricórnio, que você acesse, sabe, o seu melhor lado, representado aqui pela Rainha de Ouros, sabe? O Capricórnio é um signo que naturalmente, né, tem essa inclinação, mas especificamente nessa leitura, eu estou conversando com capricornianos que tem um senso de maturidade e assim, que sabem jogar o jogo da matéria, digamos assim, sabe? Ou seja, eu tô falando com capricornianos aqui que são abundantes, que são prósperos, que sabem ganhar dinheiro, sabe? Que tem todo esse lado positivo. E você tá precisando acessar esse lado. Entende? Assim, de se colocar superior numa situação. Eu acho que o ponto é esse. Eu sinto que Capricórnio precisa se colocar superior em uma situação. Mas não é um superior para se mostrar o quanto você é superior em relação aos demais. Mas não. É aquela coisa de ser você com você mesmo, assim, sabe? Para você conseguir se colocar em linha, né, com essa força da abundância, da prosperidade, do ir para frente, do crescer, entende? Eu sinto isso, mas nós também temos aqui, né, não posso ignorar, que esse 5 de espadas, com essa carta da Rainha de Ouros, né, eu posso ver, tá, o capricorniano, ele entrando em algumas questões, em alguns conflitos, com uma figura de autoridade. Então, como a gente tem um 3 de ouros também, a gente pode estar falando aqui de alguma questão, de algum conflito, de repente com um superior, com um chefe, com alguém que está acima de você, por conta dessa energia da rainha, sabe? Só que por esses 5 de espadas, eu vejo aqui que estamos falando de algum conflito, de alguma questão que, se você alimentar isso, Capricórnio, você não vai ganhar nada, sabe? Eu tô vendo aqui algum conflito sem sentido, alguma coisa assim, alimentada pelo ego, que no fim do dia, se você for olhar como um todo, não faz o menor sentido. No desafio, a gente tem a carta do carro com a carta da estrela. A sensação que me dá é que entrando nesse movimento, sabe, de focar no que realmente interessa, vamos colocar assim, o seu brilho pessoal, o seu desenvolvimento, eles acabam sendo impactados, né? Porque essa carta do carro com essa carta da estrela, eu sinto essas duas energias sendo impactadas, sabe? Eu vejo você deixando de se escutar, mas escutar a sua essência, que sempre, ao longo de toda a sua vida, ao longo de toda a sua existência, sempre soube te direcionar para o lugar onde estava o seu crescimento pessoal, a sua abundância, a sua prosperidade, enfim, o seu caminho de alma de maneira geral, né? Então eu vejo, assim, você como uma grande potência perdendo força, porque no fundo você está gastando energia com algo que, sabe, não acrescenta, não acrescenta na sua vida. No fundo, só atrapalha. No lado positivo, a gente tem o 6 de ouros. O 6 de ouros, ele vem para mostrar, Capricórnio, que quanto mais você puder trabalhar ao lado das pessoas, quanto mais você se colocar ali na relação com as pessoas no sentido de ajudar, no sentido de crescer junto, no sentido de prosperar juntos, no sentido de dar e receber, né? Isso vai ser o melhor. Esse vai ser o melhor dos cenários para você. Você tem muito a ensinar para as pessoas, assim como as pessoas têm muito a ensinar para você também.
Entende? Então, se coloque à disposição das pessoas, que as pessoas também se colocarão à sua disposição. E isso vai ser muito bom, para todo mundo mesmo, entende? O que mais? Vamos ver aqui na energia do baralho cigano. O que mais que podemos trazer para Capricórnio? O que mais que podemos trazer para os capricornianos? Conselhos, direcionamentos, mensagens. A cruz. A cruz. O coração. O coração. Virou aqui. A estrela. Opa. A estrela. Desafio da sua leitura. A mulher. A mulher tem uma figura feminina causando alguma questão em você. Lado positivo. O homem. O homem. Uma clarificação para essa carta do homem. A cobra. Mais uma. O jardim. Tá. Fundo do baralho, a carta. Olha só. Essa figura feminina que aparece aqui, assim, você passe para sua realidade, tá? Às vezes estamos falando de um homem também, mas de alguma maneira o aspecto feminino tá aparecendo aqui na mesa, tá? Aplica para sua realidade. Essa figura feminina, representada tanto pela Rainha de Ouros quanto pela carta da mulher, aqui no seu desafio, ela não apareceu na sua vida por acaso. Ela não está na sua vida por acaso. Assim, ela vem te ensinar alguma coisa, tá? A gente tem a carta da cruz, que é uma carta que fala muito forte sobre espiritualidade, mas é uma carta que fala muito sobre karma também. A carta do coração com a carta da estrela. Eu vejo, Capricórnio, que algo está mexendo muito forte com o seu âmago. A relação com essa pessoa, ela te traz um desafio muito forte, representado aqui pela cruz com o coração. É algo assim que mexe profundamente com você, sabe? É algo que mexe no campo das emoções. Mas pela carta da estrela aqui, que inclusive caiu 2 vezes na sua mesa, isso me mostra que, assim, é algo que a sua espiritualidade colocou no seu caminho, essa pessoa, assim, para você transcender algo. E eu entendo aqui, Capricórnio, pela linha anterior, que nós estamos falando, assim, de um movimento muito importante de, muitas vezes, você aprender a colocar o ego de lado, a colocar a competição de lado, a colocar batalhas que não te levam a lugar nenhum de lado, certo? Acessar o seu melhor lado para você poder entregar o que é de melhor, o que em você há de melhor, seja em termos de trabalho e etc. Aí você aplica para sua realidade. É quase que assim, as pessoas, por mais desagradáveis que sejam para você, por mais que às vezes apareçam algumas pessoas que mexem muito com o seu lado mais
mais interno, mais interior, elas não podem ter poder sobre você. Porque, lendo essa rainha de ouros como uma outra pessoa, e vendo você travar essa batalha dos 5 de espadas com ela, no fim do dia, ela te controla. Essa pessoa, ela te controla pelas suas emoções. As suas emoções acabam sendo refém dessa pessoa. Entende? Porque quando nós chegamos aqui no lado positivo da sua leitura, a gente tem a carta do homem com a carta da cobra, com a carta do jardim. Eu entendo que esse homem aqui esteja falando do seu lado mais racional. É como se as cartas elas estivessem te convidando a ser racional, a não ser refém das suas emoções. Estamos falando aqui de racionalidade, acima de tudo. A carta da cobra, no lado positivo, para mim é uma carta que vem falando para você ser esperto, Capricórnio. E o que é ser esperto aqui? É dançar conforme a música. Dance conforme a música. Sabe? A pessoa tá indo, você já tá voltando. Mas isso não te afeta. Muito pelo contrário. Entender as regras do jogo te ajuda a jogar tudo isso da melhor maneira possível. Eu não tô falando aqui para você passar a perna nas pessoas, de você enganar as pessoas. Não é nesse sentido. Mas é não se deixar prejudicar pelo outro. E a carta do jardim é outra carta que fala de coletivo, sabe? Que fala de coletividade. É você precisando, assim, jogar o jogo de uma maneira fria, porque é a partir disso que as pessoas, elas perdem o poder sobre você. Entende? Bom, que mais? Agora, na energia do baralho de Zé Pilintra, que mais que podemos trazer para Capricórnio? Que mais que podemos trazer para Capricórnio no dia de hoje? O que Capricórnio precisa ouvir, baralho? Melancolia, depressão, lágrimas. Alguém mexeu muito com você. Não sei se essa pessoa falou alguma coisa, se ela fez alguma coisa, mas mexeu, assim, no seu ego. Tá virando várias aqui. Calma aí, vamos lá. União, novos negócios. União, novos negócios. Em casa. Em casa. Desafio. Boa sorte. Pessoa intermediária. Capricórnio, se você for esperar essa pessoa te ajudar, você tá frito. Assim, a mudança, o movimento tem que partir de você. É aquela situação assim de não esperar nada de ninguém, tá? Lado positivo. Morte ou alguém que foi embora. Notícias breves. Fundo do baralho. Alegrias, comemorações. De fato, o que me aponta aqui, aconteceu algo, tá? Entendo por conta desse união novos negócios que estamos
muito propensos a estar falando de ambiente de trabalho, mas você aplique a sua realidade, mas definitivamente estamos falando de relações com outras pessoas que criaram, certo? Algo em você, algo negativo, gerou algo negativo em você, representado pela melancolia, depressão e lágrimas. Em casa, me reforça a ideia de existir um ambiente. Então, um ambiente de trabalho, uma empresa, um local onde as pessoas se reúnem em busca de um objetivo comum, certo? Então, as cartas aqui, elas me confirmam que algo aconteceu. Interessante, né? Porque essa carta da melancolia, depressão e lágrimas, bem abaixo da carta da cruz, né? Da carta do karma aqui. Essa cruz eu tô lendo muito como uma espécie de karma, né? Nessa situação. Mas o karma, ele sempre vem para ensinar, tá? O karma, ele nunca vem para ser um castigo. Ele vem para nos mostrar um aspecto de nós que precisa ser repensado, que precisa ser trabalhado. No desafio, a gente tem a boa sorte com a pessoa intermediária, representada pela figura de uma mulher aqui, abaixo da figura da mulher. Então, assim, tem uma forte energia feminina aqui, que me parece estar no centro dessa questão, no centro deste problema. Mas, ao mesmo tempo, no lado positivo, a gente tem morte ou alguém que foi embora, com notícias breves, tá? E fundo do baralho, nós temos a carta das alegrias e comemorações. Então, eu vejo, Capricórnio, que você fazendo esse movimento que eu falei ao longo da leitura aqui, sabe, de vencer o ego, de jogar o jogo conforme as regras, de não deixar com que as pessoas dominem as suas emoções e etc., eu vejo essa situação se resolvendo por conta do morte ou alguém que foi embora e notícias breves. Essas duas cartas aqui, elas podem estar falando tanto da resolução dessa questão, tá? Como um afastamento dessa pessoa. Como essa pessoa, ela deixando de fazer parte do seu convívio, tá? E aí vai depender da realidade de cada um. Mas, independentemente de qualquer coisa, é uma situação que ela tende a se resolver, mas depende muito do seu jogo de cintura mesmo, sabe? De não de não é quase que um não descer o nível dessa pessoa, não desça ao nível dela, sabe? Faça com que ela tenha que subir até o seu nível, mas não se iguale a ela lá embaixo, entende? Vejo muito nesse sentido, tá bom? Capricórnio, eu agradeço imensamente a sua presença, um grande beijo, um grande abraço e até mais.